Usando Não Eu, uma palestra de Ajahn Brahmavanzo. É através do poder da sabedoria que alcançamos níveis profundos na meditação, não através da mera força de vontade e um pouco de insight, um pouco de compreensão. Ver este processo sob uma perspectiva distinta resulta num poder enorme para tranquilizar a mente e, por isso, gostaria de enfatizar, particularmente na parte final desta palestra, como anatta pode ser usado neste processo de meditação. Mas, primeiro de tudo, devemos compreender o significado de anatta, ou não eu, que é um daqueles temas, ou o tema no budismo, que para muitas pessoas é muito difícil de ser compreendido e absorvido, e que em si mesmo é um excelente ponto para o surgimento do insight. Por que, dentre tantos ensinamentos no budismo, quando chegamos em anatta, há algo no nosso íntimo que se rebela? Essa é a ilusão do ego que fica desconfortável. Provocamos algo que está profundamente enraizado no nosso íntimo, algo que não quer nem mesmo considerar anatta. E esse é um sintoma de todo o problema. O Buda foi bastante inflexível ao ensinar anatta. E essa é uma das razões por que as pessoas encontram tanta dificuldade, porque não há como fugir. Quando lemos os ensinamentos do Buda, não há como não chegar à conclusão de que aqui dentro não há ninguém. Não há um controlador, não há um conhecedor, não há um fazedor, não há um ego, não há nenhuma alma, nenhum eu. E essa conclusão inexorável, a qual se chega estudando os ensinamentos, faz com que investiguemos de fato por que tantos outros ensinamentos do Buda parecem tão poderosos, tão profundos, tão eficazes, e, no entanto, este parece ser o mais difícil. É o mais difícil porque é na compreensão de anatta, na revelação da ilusão do eu, que revolve todo o caminho para a iluminação. Esse é o insight, a descoberta, a compreensão, que faz com que alguém mude de um mero ser que perambula pelo samsara, vida após vida, para aquele que se encontra no caminho para além do samsara, destinado inevitavelmente, definitivamente, seguramente a Nibbana. Esse é o ponto central, o sustentáculo de toda a prática. E por que isso é tão difícil de se ver? É difícil porque não queremos ver, mas pelo menos podemos ter uma ideia sobre o que o Buda estava falando, porque, antes de tudo, ele pediu que não olhemos para a anatta sob um ponto de vista filosófico, um dos grandes erros quando o intelectualizamos, mas que comecemos a ver anatta sob o ponto de vista prático, como isso afeta as nossas opiniões, percepções, pensamentos e, particularmente, olhar para aquilo que assumimos ser o eu, a alma, o ego. E é nesse ponto que realmente começamos a ter um entendimento melhor do que é o ensinamento de anatta, como usá-lo. Ao invés de pensar, existe um eu, ou quem sou eu, dizemos, o que percebo como sendo meu eu? O que percebo como sendo meu? O que penso ser o meu eu? O que penso ser meu? O que sei? O que considero ser o meu eu? O que considero ser meu? Em resposta, o Buda começou a desmontar essa ilusão parte por parte. Antes de mais nada, temos que identificar o que é essa ilusão. A ilusão são todas as nossas percepções que pressupõem um eu, todos os nossos pensamentos que concluem que há um eu, e todas as nossas ideias que creem existir alguém ali. O que é tudo isso? Isso é aquilo que chamamos de miragem. O símile de uma miragem é poderoso, porque nós sabemos que numa miragem há um certo aspecto de realidade. Uma miragem não é pura imaginação. Numa miragem há uma luz real chegando até os nossos olhos. Há uma imagem no fundo dos nossos olhos. O ponto é que o cérebro ou a mente interpreta incorretamente aquilo que estamos vendo, dando uma interpretação, dando um rótulo imerecido ao que é visto. A miragem crê haver um lago ali, ou mais precisamente, a mente interpreta a miragem como sendo um lago na estrada. Mas todos nós sabemos que é só a luz do sol refletida. Essa é a miragem do eu. Agora,
Para descobrirmos que se trata de uma miragem, necessitamos, na verdade, compreender o que é que estamos interpretando incorretamente. Compreender essa experiência que estamos considerando ser o eu. É incrível que algumas vezes, mesmo os aspectos mais corriqueiros da vida, que deveríamos saber não nos pertencem, que não têm nada a ver conosco, consideramos ser o eu. Quando temos algum tipo de preocupação em relação ao nosso corpo, nós o consideramos como eu. Um eu possui propriedades. Um eu é dono de certas coisas. Qualquer pessoa neste mundo tem posses, seus bens, a sua área de controle, porque temos direitos em relação ao que possuímos. As pessoas pensam terem direitos sobre os seus corpos, porque creem que o corpo lhes pertence. As pessoas pensam ter direitos sobre as suas mentes, porque creem que a mente lhes pertence. Elas creem ter direitos sobre os seus pensamentos. Eu posso pensar aquilo que quiser, vocês não? Estas são as coisas que possuímos. Primeiro de tudo, o nosso corpo. Vocês possuem o seu corpo? Ele é seu? Quanto mais velhos ficamos, mais nos damos conta do quanto o corpo está fora de controle. Se há algum proprietário deste corpo, é a natureza, não nós. O corpo fica enfermo, dói, envelhece, se recupera. E nós temos apenas alguma influência nisso, mas não muita. No entanto, podemos compreender que sempre que assumimos que este corpo é o eu ou o que nos pertence, sofremos. Porque assim que pensarmos que este corpo, que o mosquito está picando, nos pertence, nos sofremos. Se pudéssemos imaginar simplesmente que o mosquito está picando não o nosso corpo, mas digamos, este microfone na minha frente, alguém se preocuparia com isso? Alguém teria algum interesse nisso? Não, porque o microfone não pertence a ninguém. Se na verdade pudéssemos perceber, mesmo que por meio da imaginação, que este braço ou esta perna que o mosquito está picando não nos pertence, o sofrimento desapareceria de imediato. A preocupação desapareceria. Haveria uma sensação de paz. Sempre que consideramos algo como não sendo nosso, o resultado é aquilo que chamamos de soltar. Qual é o oposto de soltar? É chamado de posse. Não vou chamar isso de controle, vou chamar de posse, porque a posse sempre pressupõe um possuidor. E assim analisamos o que possuímos e o que nos pertence, ou melhor, pensamos que nos pertence. E esse é o modo de obter acesso ao ensinamento de Anatta, usando os ensinamentos do Buda aos quais me referi antes, que se existe um eu, uma alma, um ego, haverá coisas que pertencem a esse eu. Se há coisas que pertencem a esse eu, se há posse, tem que haver um possuidor. Essas duas coisas não andam juntas. Assim, analisamos o ensinamento de Anatta, através daquilo que pensamos possuir. O que possuímos neste mundo? Possuímos o nosso corpo? Se assim for, sofreremos. Se pensamos possuir o nosso corpo, teremos apego por ele. Se pensamos que possuímos o nosso corpo, não seremos capazes de nos soltar dele. Vi muitas pessoas próximas da morte nesse dilema, com dores, mas incapazes de soltar o corpo. Algumas vezes é muito triste ver uma pessoa se debatendo nos seus últimos momentos de vida, lutando para respirar, lutando por uma posição confortável, lutando para evitar que a morte aconteça. Muito embora sintam dores, elas preferem sofrer aquela dor e desconforto à morte. Por que isso? É o apego ao corpo. Por que elas têm apego ao corpo? É porque pensam que o corpo lhes pertence. Elas são incapazes de soltá-lo. É como uma criança com um urso de pelúcia. Alguém tenta tirá-lo dela. Não, largue dele, ele é meu, não é seu. Ela não largará aquele urso de pelúcia. Podemos ver isso na criança e sabemos que a criança está sendo tola. No entanto, aquele pequeno urso também é o corpo que carregamos conosco por todos os lados. Quando a natureza o quer de volta, nós gritamos: não, 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 eu sou demasiado jovem para morrer. Tenho muitas coisas para fazer, ainda não, talvez amanhã, mas hoje não, não agora.